E antes de começar o tópico 1, eu conversei com a Andréia e eu acho que faz todo sentido ela começar contando um pouquinho de como que foi a história dela, como ela iniciou na estética, e vocês vão entender o porquê que isso vai fazer muito sentido com o primeiro tópico. Bom, como ele falou, vou começar a contar como eu iniciei nessa área. Quando eu comecei, gente, na verdade, eu sou de Itapeva, não sou de Sorocaba, que é bem interior, uma cidade que tem 50 mil habitantes, e eu vim para uma cidade que tem 700 mil habitantes. Então, assim, é muita diferença, tá? Então, quando eu vim para cá, uma cidade 5 vezes maior, eu confesso que eu fiquei com bastante receio, porque... gente, eu me considerava um bichinho do mato, eu tinha medo de andar em Sorocaba, porque lá da onde eu vim não tinha esse movimento todo. Mas, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida. E um dos motivos também de eu começar nessa área foi a minha sogra, que me incentivou de procurar entender um pouquinho mais sobre a estética, né, do que combinava bastante comigo, porque a ideia minha como pessoa era fazer fisioterapia. Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer fisioterapia. Só que quando eu fui buscar mais entender sobre o curso, eu entendi que realmente a grade do curso combinava muito comigo. E aí que eu dei realmente o início de começar a estudar estética, tá? E quando eu comecei na estética, e foi em 2009 isso, eu comecei já iniciando também fazendo um curso livre. Então eu comecei fazendo designer de sobrancelha. Só que só o designer de sobrancelha, gente, não era o suficiente, porque nessa época eu estava desempregada, tinha acabado de casar com o Tadeu. Então, assim, a gente não tinha poder requisitivo pra eu me dar o luxo e falar, não, só vou estudar. Não, eu não tinha essa opção, eu tinha que realmente começar a trabalhar na área. E foi aí que eu fiz o primeiro curso, que foi o designer. Depois de uns 3 meses, eu iniciei fazendo um curso de depilação. E aí, através desse curso, me abriu portas para começar a trabalhar em salão. Então, eu trabalhei em salão, trabalhei em spa. Para mim foi muito bom, porque foi aí que eu comecei a conhecer pessoas, porque as únicas pessoas que eu conhecia aqui na minha cidade eram meu marido e os pais dele. Só, não conhecia mais ninguém. Então eu comecei realmente do absoluto zero, tá? Só para complementar, acho que deve ter muita gente que se identifica aí, tem aquele medo de como eu vou começar? Como eu vou atrair cliente? Mas você às vezes já está na sua cidade, no seu bairro, você tem já um ciclo de amizades relevante aí na sua região e ainda tem esse medo. Então você imagina a gente começar do zero, numa cidade totalmente desconhecida. Eu vou ser sincero que eu fui me dar ao luxo de parar e ver a história da Andréia profissionalmente depois de um tempo, depois que ela já tinha passado por isso. Eu falei, não, realmente, ela foi uma desbravadora aqui dos clientes dela. E aí depois que eu finalizei esse curso de depilação, comecei a trabalhar nesses lugares que eu falei pra vocês, gente, eu não me via trabalhando em salão, porque não é o meu perfil. E eu falava, meu Deus, eu quero trabalhar com estética, mas eu não quero trabalhar em salão. E, gente, isso é perfil de pessoas. Tem pessoas que gostam de trabalhar em lugar com muita gente. Eu já não, eu já gosto de algo mais tranquilo, com menos pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com depilação, foi através dela que eu comecei a ter um vínculo de clientes. E aí na época o que era mais em alta era o Facebook, porque não tinha ainda o WhatsApp. Então como que eu fazia para eu ficar mais conhecida? Porque só as clientes que eu tinha não bastava. Porque no mesmo tempo que eu trabalhava nesse salão, gente, que eu atendia por algum tempo, eu também atendia no meu apartamento. Então eu comecei a atrair algumas clientes que não podiam no horário que eu estava no salão, e eu atraí elas para atender na minha casa. Só que nisso foi aumentando e eu saí do salão, porque eu pagava uma porcentagem do salão, já não ganhava muito, e aí eu comecei a atender somente em casa. Foi através disso que eu comecei a criar coragem de divulgar. Então eu usava o Facebook como a minha estratégia de divulgação. E o que eu fazia? As amigas das minhas clientes que ela interagia na internet, eu começava a seguia várias. E aí eu mandava mensagem uma a uma, me apresentando, falando quem eu era, falando o que eu fazia e que eu ia dar um presente para elas. Por exemplo, um designer de sobrancelha. Então, foi aí que eu comecei a atrair algumas clientes realmente e que estão comigo até hoje através do meu apartamento. Então, para mim, gente, já foi um passo diferente, que eu tive essa ferramenta para poder atrair. Hoje,
tá muito mais fácil, né? Hoje a gente já tem o Facebook, tem o Instagram que a gente consegue atrair, então acaba sendo mais fácil para trabalhar. Então eu decidi, depois de 1 ano, gente, atendendo o meu apartamento, eu recebi reclamações, porque começou a entrar foi um entra e sai de cliente do meu prédio. E o porteiro estava cansado de ter que interfonar o dia inteiro. Ele nunca trabalhou tanto nesse um ano que a gente ficou que eu fiquei trabalhando dentro do meu apartamento, de tanto interfonar. Mas até que... ó, gente, não é mentira. A principal reclamação não era dos moradores, era do porteiro, que era muito entra e sai no nosso apartamento. Então foi engraçado, mas também foi um empurrão que eu precisava, porque eu tinha medo de começar, mais. Porque eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar um aluguel, de assumir uma responsabilidade? Porque eu não tinha um número de clientes para eu assumir essa responsabilidade mesmo de pagar o aluguel, de honrar, né, todo mês, que a gente sabe que no início não é fácil. E, gente, um detalhe bem importante para vocês entenderem, eu, quando vim para Sorocaba, eu tinha acabado de perder minha mãe. Então, eu nunca tive apoio dos pais nessa jornada. Ou seja, a minha família hoje, né, é o meu marido, é o meu sogro, minha sogra, é o que me deu essa base para continuar. Então, eu falava, gente, não tem essa opção. Ou eu trabalho, ou eu vou E aí, gente, com tudo isso que eu fui passando, o que eu comecei a usar como estratégia para eu realmente cada vez mais atrair clientes e eu assumir essa responsabilidade de conseguir honrar com o meu aluguel. Então, eu começava a seguir essas clientes no Facebook e eu começava a postar todos os dias bom dia, falando o que eu estava fazendo, postava alguma foto relacionada à minha atividade diária, tá? Para conseguir divulgar e as pessoas conhecerem e terem o desejo de vir fazer algum procedimento comigo. E não só isso, para eu conseguir fidelizar essas poucas clientes que eu tinha, eu criei um cartão fidelidade. E toda vez que ela vinha fazer um procedimento, ela ganhava 1 ou 2 carimbos. E no final, né, que ela preenchia super rápido, porque elas vinham com bastante frequência, elas ganhavam uma porcentagem de desconto em cima do próximo procedimento. E isso eu usei por muitos anos. E recentemente veio uma cliente aqui na clínica com esse cartão. Gente, eu já não uso ele há muitos anos. E ela vinha que trabalha aqui comigo, falou, André, você usa esse cartão? Porque eu nunca vi ele. E eu falei, nossa, esse cartão aqui é relíquia, gente, porque eu usava muitos anos atrás, já nem tem mais, porque a ideia de fidelizar, eu uso outras ferramentas hoje. Mas eu achei engraçado porque é um momento que me marcou na minha vida, né? E que elas usavam e elas gostavam, e eu tenho certeza que se eu voltasse a usar, elas iam ficar felizes também. Mas aí a gente vai mudando as estratégias de como fidelizar e de como fazer outras coisas diferentes, né, para agradar as nossas clientes.